Olá, me chamo Sofia Cavalcante Pereira, sou aluna em Biologia, Ciências Biológicas Bacharelado, sou da turma 2022 IC, como eu disse anteriormente, Bacharelado, e meu RGA é 2022 1514 014. Bom, como pedido, neste primeiro tema, apresentação do vídeo, o tema é de desenvolvimento em moluscos, artrópodes, equinodermos e tunicados. Então, preparei uma sequência de slides para demonstrar com mais clareza o nosso tema. Desde já peço perdão, professor, eu enviei um e-mail ao senhor, mas não me foi dado nenhum retorno. Eu não tenho webcam no meu computador e infelizmente, não tenho celular, certo? Que tem uma câmera boa para poder deixar a minha imagem passando aí também. Então, eu vou precisar realizar essa apresentação sem aparecer, mas espero que não desconte nota, porque não é de propósito. Mil perdões. Bom, então vamos lá começar o desenvolvimento da nossa apresentação. Primeiramente, nós vamos falar do molusco, né? Os moluscos, eles são do grupo Molusca e seus ovos são do tipo telolécito. A sua clivagem é meroblástica, parcial ou discoidal. E aí no slide eu deixei exemplos de moluscos como a lula, a ostra, o polvo, o náutilus, o caracol e a lesma. Os moluscos, eles apresentam o ovo do tipo telolécito. Esses ovos, eles também são chamados de megalécitos e apresentam grande quantidade de vitelo, que ocupa quase toda a célula. O núcleo e as organelas, elas ficam restritas a um pequeno disco bem próximo à membrana que pode ser observado ali, o disco germinativo. A membrana plasmática, chamado de disco germinativo. Os moluscos, que é o que nós estamos tratando em questão, os cefalópodes, peixes ósseos, répteis, aves e mamíferos não placentários, todos apresentam esse tipo de ovo. Bom, a clivagem dos moluscos é a clivagem meroblástica parcial ou discoidal. Na clivagem, o zigoto ele sofre divisões mitóticas sucessivas sem a fase de crescimento do ciclo celular. Essas divisões elas são denominadas clivagens e as células geradas são os blastômeros. Os moluscos eles possuem, como eu disse antes, o seu ovo de tipo telolécito, também conhecido como megalécito. Vou tirar o mouse aqui, perdão. Bom, antes, da gente entrar bastante no assunto, vamos falar sobre a gastrulação. Bom, antes de entrarmos na gastrulação, vamos falar um pouco sobre como ocorre a clivagem. É importante saber o que é meroblástica parcial e discoidal. A meroblástica parcial é a clivagem que ocorre em apenas uma região do zigoto. A discoidal é quando ocorre a divisão, quando ela acontece em uma área de disco que não apresenta vitelo. Ocorre em ovos telolécitos de grande quantidade de vitelo que ocupa quase toda a célula. Agora, a gente vê nessa imagem como ocorre a clivagem. Como ocorre a clivagem. Então, primeiro o zigoto ele realiza a divisão parcial nos ovos com muito vitelo, e nesse caso o polo vegetativo, onde se realiza o vitelo, não entra em divisão. E essa segmentação, ela pode ser de dois tipos, como eu disse anteriormente, parcial discoidal, que ocorre em ovos megalécitos, como em répteis e aves, e a segmentação atinge apenas a região do polo animal, além de os blastômeros resultantes dessa segmentação formarem um disco, denominado blastodisco, a partir do qual posteriormente se formará o embrião. E como eu tinha dito anteriormente, a meroblástica parcial, que ocorre apenas em uma região do zigoto. Bom, agora sim, partimos para a gastrulação.
A gastrulação, como indicada passo a passo na imagem, ela acontece nos moluscos, cefalópodes e alguns gastrópodes também, né? São telolécitos, ou seja, são ricos em vitelo, assim como muitos vertebrados. E nesse ovo, o citoplasma com organelas e o núcleo só se encontram no polo animal, onde as clivagens ocorreram. Esse polo, né, que também dá origem a uma área em forma de disco em que acontece a gastrulação. Toda a gastrulação nesses animais, eles seguem as mesmas etapas básicas. Deixa eu passar aqui. Eles seguem as mesmas etapas básicas dos demais animais com ectoderme, mesoderme e endoderme, formando as próximas estruturas do embrião. A única diferença entre eles está nos filos porífera e equinidária, pois os integrantes de ambos os filos são animais diploblastos, isso é, seus embriões são formados apenas por 2 folhetos embrionários, a endoderme e a ectoderme. Bom, sabendo que os moluscos eles são seres eucariontes e, portanto, triblásticos, ou seja, eles têm 3 folhetos embrionários que dão origem a todos os demais tecidos e órgãos, a sua gastrulação ela ocorre da seguinte forma, né? Primeiro, haverá a formação de 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E para que ocorra a formação desses folhetos embrionários, a blástula irá sofrer uma invaginação, processo que chamamos de epibolia. Essa invaginação é semelhante a uma bola murchando e se desdobrando sobre si mesma. Isso faz com que o embrião tenha uma nova cavidade interna chamada de arquêntero, que será responsável pela formação de seu sistema digestório. O arquêntero ele se comunica com o meio externo através de uma abertura chamada de blastóporo. O blastóporo pode dar origem à boca ou ânus do organismo. Os animais em que o blastóporo forma a boca são chamados de prostostômios. Bom, peço perdão pela qualidade, infelizmente eu não consegui colocar uma qualidade de imagem melhor para representar o que eu queria, mas acho que dá para ter uma leitura, né, no que está escrito aí. Bom, já que os blastóporos eles formam o ânus, né, eles são chamados de deuterostômios. Até esse momento, a gástrula ela possui 2 camadas, a ectoderme e a endoderme. E caso o animal seja triblástico, ocorrerá a formação da 3ª camada, a mesoderme, que é o caso dos moluscos. Esta camada ela é formada quando algumas células próximas ao blastóporo começam a migrar para uma região chamada de mesentoderme. Essas células elas formam 2 bolsas de células que se soltam e possibilitam a formação da mesoderme. No interior da mesoderme pode ocorrer a formação de uma cavidade embrionária chamada de celoma. Essa cavidade ela irá alojar os órgãos que serão formados durante a organogênese. Essa figura acima mostra o esquema demonstrando a formação da mesoderme durante a gastrulação. Bom, e aqui, né, como exemplo, é possível ver a sequência de fotomicrografias de embrião de estrela do mar, feitas a partir de microscópio óptico. Nessa imagem, a gente consegue ver a invaginação que formará o arquêntero e o blastóporo durante a gastrulação. Na última imagem, é possível visualizar as células que migram para formar a mesoderme. Agora, vamos falar sobre a formação de eixos. Bom, a formação de eixos. Como nós sabemos, né, os moluscos eles são protostômios. Portanto, o blastóporo dá origem apenas à boca, tanto à boca quanto ao ânus. Bom, a formação de eixos também pode ser chamada de organogênese. E aqui, né, eu vou explicar como ela funciona nos moluscos. A organogênese é a 3ª fase do desenvolvimento embrionário. Ela se caracteriza pela diferenciação de órgãos a partir dos folhetos embrionários formados na gastrulação. O esquema seguinte representa a fase inicial da organogênese, a neurulação. Após a neurulação, os folhetos embrionários continuam a se diferenciar, originando os tecidos especializados do adulto. Então, observando na imagem a seguir, né, nesse slide,
a gente tem que o ectoderma ele se diferencia do tubo neural, que apresenta no seu interior o canal neural. O endoderma dá origem ao tubo digestório e o mesoderma dá origem aos somitos e à notocorda. Os somitos são blocos celulares dispostos lateralmente no dorso do embrião, e a notocorda é uma estrutura maciça localizada logo abaixo do tubo neural. O mesoderma ele delimita as cavidades denominadas celomas. Bom, então é assim que ocorre a formação de eixos e com isso fechamos os moluscos. Agora partiremos para os artrópodes. Os artrópodes, eles são animais pertencentes ao filo Artrópoda, um filo que agrupa organismos que se destacam pela presença de apêndices articulados e um exoesqueleto quitinoso, que protege o corpo do animal contra a perda de água e predadores. Os artrópodes, eles têm seus ovos do tipo centrolécito, que são ovos com grande quantidade de vitelo, e o vitelo circunda o núcleo. Aqui, como a gente pode ver, aqui o centrolécito, o ovo, aqui temos o núcleo e os grãos de vitelo que circundam o núcleo. E os grãos de vitelos, eles são distribuídos no centro do ovo. Bom, a clivagem meroblástica superficial, ela ocorre na maioria dos artrópodes que possuem ovos de tipo centrolécito, como eu expliquei no slide anterior. O núcleo ele vai se dividindo sucessivamente e os núcleos resultantes migram para a periferia do ovo. Nesse local são formadas as membranas celulares, apresentando-se uma camada de células, a blastoderme, que envolve a cavidade central. Então, aqui temos, o núcleo e os núcleos eles vão migrando para a periferia, onde começa a delimitação das células pela divisão do citoplasma e forma a blastoderme. Ou seja, o núcleo ele se divide várias vezes e não ocorre a divisão do citoplasma. Agora, vamos para a gastrulação. Os artrópodes, eles são triblásticos, assim como os moluscos. Portanto, sua clivagem dá origem ao mesoderma, endoderma e ectoderma. A gastrulação ocorre da mesma forma que nos moluscos. Como eu acabei de explicar aqui nos moluscos, eu vou voltar só um pouquinho. Aqui, ó, a gastrulação, ela ocorre da mesma forma que nos moluscos. Certo. E aqui nós temos a representação, Temos a blastocélula, a migração para a blástula. Temos a gastrulação acontecendo aqui na blastocélula e dá origem, à gástrula, com a blastocélula se revestindo a gástrula, onde temos o endoderma, o ectoderma, o blastóporo e o arquêntero. Agora partiremos para a formação de eixos. Bom, animais dos filos artrópoda, insetos, borboletas, libélulas, têm seu ânus destes animais, é formado posteriormente, o ânus destes animais, na região dorsal do embrião, em lado oposto ao blastóporo. Nos artrópodes, em geral, a segmentação consiste em repetições de blocos, que são somitos. Esses blocos são delimitados por placas dorsais, que são os tergitos, laterais, pleuritos e ventrais, esternitos. Geralmente são acompanhados por um par de apêndices, que são locomotores ou modificados em outro tipo de estrutura especializada. Em alguns grupos de artrópoda, ocorre um agrupamento dos segmentos, dando origem aos tagmas, que é uma divisão externa mais facilmente reconhecível. A tagmose, por exemplo, é específica de cada táxon, como, por exemplo, Enchelicerata ou Chelicerata, com o corpo dividido em prosoma e opistosoma. Assim, nós fechamos os artrópodes e entramos para equinodermos. Bom,
Os equinodermos do filo Equinodermata são animais marinhos que apresentam movimentação lenta ou são sésseis. Ou são sésseis. Possuem um endoesqueleto formado por placas calcárias e, em sua maioria, apresentam projeções pontiagudas que partem desse esqueleto, né? E espinhos. Os equinodermos, eles possuem seus ovos do tipo oligolécitos, também conhecidos como isolécitos. São aqueles que apresentam pouco vitelo, aqui o vitelo, apresentam pouco vitelo, distribuído de forma homogênea. Então, você pode ver que aqui no oligolécito, no nosso ovo, os vitelos eles estão distribuídos de forma bem homogênea, certo? Esse tipo de ovo ele está presente em muitos invertebrados, tais como anelídeos, plateumintos, moluscos não cefalópodes e equinodermos, e em anfioxos e tunicados. Agora vamos partir para a clivagem. Nos equinodermos, a clivagem é radial. E na clivagem radial, qualquer plano que passa pelo eixo animal vegetal divide o embrião em metades simétricas. Vejamos, né, a representação desta clivagem a partir da imagem, dividida em metades simétricas. Aqui também temos uma representação melhor, né, para a gente poder entender melhor como funciona essa divisão simétrica. Então, a clivagem ela é total e radial, tendo 6 estágios de clivagem, que é a total e radial, a primeira clivagem meridional, logo após a segunda clivagem, que é meridional perpendicular à primeira, perpendicular à primeira, a terceira clivagem, que é equatorial, e a quarta clivagem, que na maioria dos equinodermos é meridional, resultando blastômeros de tamanho igual. Mas, em ouriços do mar, com larvas que se alimentam, as células oriundas do polo animal dividem-se no plano meridional e originam 8 células de tamanhos iguais, os mesômeros, enquanto as células oriundas do polo vegetal dividem-se no plano equatorial, mas de forma desigual, né, no plano latitudinal, e formam 4 macrômeros e 4 micrômeros. A quinta clivagem ela é equatorial e igual na maioria dos equinodermos, mas em alguns ouriços do mar é equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros. A sexta clivagem ela é meridional e igual na maioria dos equinodermos, e em determinados ouriços do mar, né, como na quinta clivagem, meridional nos mesômeros e equatorial nos macrômeros e nos micrômeros. Agora partimos para a gastrulação. A gastrulação nos equinodermos ela ocorre através das seguintes etapas. Primeiro ocorre o achatamento na região de células oriundas do polo vegetal, formando a placa vegetal. E aqui eu estou usando como exemplo uma representação do desenvolvimento do ouriço do mar, corte da blástula e das gástrulas inicial e final. Após esse achatamento, acontece a ingressão dos micrômeros na camada superior, os micrômeros maiores, como células em forma de garrafa, que se diferenciam em células mesenquimais primárias, as quais formarão, né, as espículas calcárias. Após isso, ocorre a invaginação dos macrômeros na placa vegetal em um tubo, o arquêntero, cuja abertura é o blastóporo. Após isso, ocorre a epibolia das células do polo animal e as células do fundo do arquêntero formam filopódios que contactam a parede da blastocele e, através de contrações, alongam o arquêntero. Intercalação e extensão convergente das células do arquêntero contribuem para o seu alongamento. Então, acontece a ingressão do fundo do arquêntero, descendentes dos macrômeros, como células mesenquimais secundárias, que se diferenciam em células pigmentares e musculares e celomócitos. Ocorre o brotamento, né, os brotamentos laterais do fundo do arquêntero com células originadas dos macrômeros e dos micrômeros da camada inferior
que são os micrômeros menores, que constituirão os sacos celômicos. O arquêntero, então, somente com as células oriundas, né? Agora, somente com as células oriundas dos macrômeros, deriva o endoderma, que se diferencia no epitélio do tubo digestório. O blastóporo torna-se o ânus, a boca forma-se no lado oposto, no contato entre o fundo do arquêntero e a parede da gástrula. Os mesômeros, né? Por fim, os mesômeros oriundos do polo animal e os macrômeros da camada superior vegetativa originam o ectoderma, que será o revestimento externo, né? A epiderme. Agora, partimos para a formação de eixos. A organogênese dos equinodermos, ela começa quando, usando de exemplo, né? Aqui eu estou usando de exemplo o ouriço do mar, quando as células dos 3 folhetos embrionários diferenciam-se, dando origem aos diferentes tecidos e órgãos. A embriogênese termina com a formação de uma larva de simetria bilateral, que são plúteos que são capazes de nadar, de vida livre, mas incapazes de se alimentar. O intestino primitivo constitui o tubo digestivo, aberto nas 2 extremidades, como mostra a imagem. O blastóporo dá origem ao ânus e na extremidade oposta abre-se a boca. O ouriço do mar, ele tem um desenvolvimento indireto, dado que no nascimento a forma e as características do animal são muito diferentes da sua forma adulta, sofrendo grandes transformações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. Ou seja, basicamente, há diferenciação celular, originando larva com vida independente. Assim, nós encerramos e partimos para os tunicados. Os tunicados é um subfilo cordata, são chamados de urocordata. Os animais desse subfilo são conhecidos como urocordados ou tunicados e vivem em sésseis e grandes profundidades do mar. O subfilo é composto de 3 classes: acidiácea, larvácea e apendiculária. Larvácea ou apendiculária e taliácea. As acídeas são os animais mais conhecidos e são geralmente chamados de esguichos do mar. Assim como os equinodermos, os tunicados possuem seu tipo de ovo oligolécito. Então, para eu não precisar voltar nos slides anteriores, apenas vou replicar as informações mais importantes que não podem ser deixadas de lado quando se tratam dos oligolécitos, que são: esse tipo de ovo é também conhecido como isolécito, apresentam pouco vitelo e distribuído de forma homogênea ao redor do núcleo dentro do ovo. Partindo para a clivagem. Nos tunicados, a clivagem é total, igual e bilateral, e é importante citar as 4 fases iniciais da clivagem. Então, a gente vai ver aqui através das imagens as 4 fases mais importantes dessa clivagem. Primeira clivagem, ela é meridional e coincide com o plano de simetria bilateral, dividindo o crescente que origina a notocorda e o crescente mesodérmico, ou também chamado amarelo. A segunda clivagem é meridional perpendicular à primeira. A terceira clivagem, vista de cima, ou seja, pelo polo animal de embriões sofrendo a terceira clivagem equatorial, e a quarta clivagem meridional, que mostra aqui o crescente mesodérmico, ou amarelo, no futuro lado posterior do embrião. E as demais alternam-se nos planos transversais e longitudinais. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos a terceira clivagem e do lado direito, a quarta clivagem. Agora partimos para a gastrulação. Aqui na parte da gastrulação, nós podemos ver os cortes medianos da blástula e gástrulas do anfioxo sofrendo a invaginação e extensão convergente e epibolia. Então, aqui temos as representações.
Logo em seguida, a gente pode ver cortes transversais de gástrulas, onde se visualizam a diferenciação da notocorda a partir do mesoderma, a indução promovida pela notocorda do ectoderma em placa neural, o fechamento da placa neural em tubo neural, que é a neurulação, a epibolia do ectoderma de revestimento, o qual será a epiderme, a formação do tubo digestório a partir do endoderma e o surgimento no mesoderma dos somitos, os quais derivarão os músculos e o tecido conjuntivo. A delaminação do mesoderma ela originará o celoma, que dará cavidades corporais. Agora partimos para a formação dos eixos. Por fim, a epiderme, diferenciada do ectoderma, que é constituída de apenas uma camada de células, o que contribui para a translucidez do corpo. O cordão nervoso dorsal, CD, derivado do tubo neural, permanece oco e em comunicação com o exterior na extremidade anterior através do neuróporo. Ele fica próximo ao neuróporo. O cordão nervoso é ligeiramente dilatado e forma um cérebro rudimentar e oco. Na sua parede anterior, localiza-se um ocelo pigmentar ímpar, mas centenas de ocelos adicionais distribuem-se ao longo do cordão nervoso. Os anfioxos, eles representam fototaxia negativa e são cavadores sedentários. A presença da notocorda é responsável pela designação do filo cordata. Como a notocorda estende-se anteriormente ao cérebro, o subfilo a que pertencem os anfioxos foi denominado cefalocordata. A notocorda é um bastão flexível que serve de eixo de sustentação e contribui para a locomoção. Ela permite a curvatura do corpo durante a contração da musculatura longitudinal. O tubo digestório é derivado do endoderma. Os anfioxos alimentam-se por filtração pela boca ampla rodeada de projeções digitiformes, os cirros orais, a entrada de partículas e de água para o vestíbulo. E daí para a faringe, de onde a água é eliminada pelas fendas faríngeas e pelo átrio. Conduzido pelo estômago, o material particulado é digerido no estômago e no anel escuro. E assim, encerramos a nossa apresentação. Foram apresentados os 4 filos, foram apresentados desenvolvimento em molúsculos artrópodes, equinodermos e tunicados, com o pedido a clivagem, a gastrulação e a formação de eixos. Muito obrigada, tenham um bom dia e aqui deixo como final as referências bibliográficas. É isto. Muito obrigada, professor, e até a próxima.